Fala galera, hoje eu vou contar pra vocês como é que eu saí dessa foto aqui pra esse cabelo aqui, certo? Então, respira fundo, vem comigo pra gente entender o que é que tudo isso tem a ver com psicologia e uma dosezinha de filosofia. Bom, há pouco mais de uma década atrás eu tive câncer, né? Então eu perdi meus cabelinhos, né, a minha barba, tudo durante o tratamento, né, que é uma rotina, né, por conta da medicação que se toma. Mas aquele foi um tempo muito específico da minha vida e que me levou assim a cada vez mais a mergulhar em grandes perguntas, né? Eu queria entender grandes perguntas que de uma certa maneira cercam nossa existência. E paulatinamente eu fui tragado a ler cada vez mais sobre filosofia, que é uma forma de a gente compreender o pensamento, nosso pensamento de época, o pensamento que está presente na sociedade onde a gente vive. Então eu fiquei cada vez mais interessado nisso e fui mergulhando cada vez mais nessa, digamos assim, necessidade subjetiva de compreender grandes perguntas. Não que eu não me interessasse já por isso até então, né? Naquela época eu estava fazendo um doutorado em psicologia, mas minha temática e a forma como eu abordava aquela temática, no caso em específico emoções, era extremamente, vamos colocar, tecnicista, né? E eu queria me mover um pouco desse lado técnico para um lado, vamos botar assim, mais filosófico ou mais, se você quiser, subjetivo ou profundo da ideia que cerca, ou dos elementos que cercam o ser humano. Então foi assim que eu comecei a reler um dos principais filósofos, na minha modesta opinião, que nos ajudam na psicologia a compreender um pouco mais, vamos botar assim, dos fenômenos que cercam o comportamento, a subjetividade humana. O nome dele é Michel Foucault, bem conhecido na psicologia, e hoje eu vou falar para vocês as 3 teses fundamentais de Foucault para a psicologia e como a gente precisa estudar esse autor, tendo como um viés, né, um elemento que nos ajuda a compreender mais sobre o campo psicológico. Antes de mais nada, antes da gente entender um pouco das 3 teses do Foucault, é preciso que a gente compreenda um conceito fundamental, que eu chamo de conceito cola. Por que eu chamo de conceito cola? Porque é o conceito que junta, integra todo o trabalho de Foucault, que é a maneira como ele pensa do ponto de vista histórico, né? Como é que ele analisa dados do ponto de vista histórico e como é que esses dados, essas informações que ele vai buscar do ponto de vista histórico, elas, né, estariam presentes na atualidade. Então o conceito cola chama-se genealogia, tá? E a genealogia pensa assim, de a gente tentar descobrir como se deu o desenvolvimento de certos elementos da realidade antes mesmo que as pessoas tomassem conta que algo de novo estava desenvolvendo na sociedade. Se a gente for pensar do ponto de vista assim, num olhar mais filosófico, é aquela ideia de que não existiria uma essência, sabe, um ponto de origem para certas coisas. Na verdade, você teria uma série de movimentos contrários ou de avanços ou contraditórios que vai formando um determinado forma de viver sobre o mundo, um determinado pensamento sobre o mundo, e isso vai chegando na nossa contemporaneidade, vamos colocar dessa maneira. Então o conceito de genealogia, ele é extremamente importante na obra do Foucault, tá? E pensa que a gente pode encarar a história de várias maneiras, né? A gente pode encarar a história do ponto de vista cronológico, né? Assim, tentar colocar as etapas que ocorreram. Pensa que a gente pode encarar a história até mesmo do ponto de vista ideológico, né? Qual que era o elemento, né? A ideologia mais presente numa época, tá? Mas o Foucault, ele não pensa dessa maneira, ele está muito mais preocupado nesses elementos de ação e contradição que ocorreram em determinado época e como essas ações e contradições elas chegaram na nossa maneira não só de pensar, mas também de agir sobre o mundo. Então esse conceito cola é fundamental porque ele vai aparecer por toda a obra
do Foucault. Então grava a palavrinha genealogia, né? E como uma busca de compreender, né, o desenvolvimento de certos elementos, muito antes mesmo, né, que as pessoas tomarem como, opa, algo novo surgiu aqui, né, algum elemento surgiu aqui, né, como é que isso tudo veio à tona, né? A primeira tese está presente no livro Vigiar e Punir. E eu separei um pedacinho do livro que eu gostaria de ler para vocês. Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são controlados, onde todos os acontecimentos são registrados, onde um trabalho ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, onde o poder é exercido sem divisão, segundo uma figura hierárquica contínua, onde cada indivíduo é constantemente localizado, examinado e distribuído entre os vivos, os doentes e os mortos. Isso tudo constitui um modelo compacto do dispositivo disciplinar. A ordem responde à peste. Ela tem como função desfazer todas as confusões, a da doença que se transmite quando os corpos se misturam, a do mal que se multiplica quando o medo e a morte desfazem as proibições. Ela prescreve a cada um seu lugar, a cada um seu corpo, a cada um sua doença e sua morte, a cada um seu bem, por meio de um poder onipresente e onisciente que se subdivide ele mesmo de maneira regular e ininterrupta, até a determinação final do indivíduo do que o caracteriza, do que lhe pertence ou do que lhe acontece. Contra a peste, que é a mistura, a disciplina faz valer o seu poder, que é a análise. Houve em torno da peste uma ficção literária da festa, as leis suspensas, os interditos levantados, o frenesi do tempo que passa, os corpos se misturando sem respeito, os indivíduos que se desmascaram, que abandonam sua identidade estatutária e a figura sob a qual eram reconhecidos, deixando aparecer uma verdade totalmente diversa. Mas houve também um sonho político da peste, que era exatamente o contrário. Não a festa coletiva, mas as divisões estritas, não as leis transgredidas, mas a penetração do regulamento até os mais finos detalhes da existência, e por meio de uma hierarquia completa, que realiza o funcionamento capilar do poder. Não as máscaras que se colocam e se retiram, mas a determinação a cada um de seu verdadeiro nome, de seu verdadeiro lugar, de seu verdadeiro corpo e da verdadeira doença. A peste como forma real e a mesma forma imaginária da desordem que tem a disciplina como correlato médico e político. Atrás dos dispositivos disciplinar se lê o terror dos contágios, da peste, das revoltas, dos crimes, da vagabundagem, das deserções, das pessoas que aparecem e desaparecem, vivem e morrem na desordem. Esse é um ponto fundamental na obra de Foucault, né? Eu fiz uma leitura de um parágrafo do capítulo Panoptismo do Vigiar e Punir. O livro Vigiar e Punir, ele apresenta uma tese que é bem interessante, né? Que ao passar do tempo histórico a gente saiu, entre aspas, de punições do ponto de vista brutal para, digamos, entre aspas, punições do ponto de vista mais suave. Mas o Foucault vai argumentar que essas punições do ponto de vista mais suave não são suaves em absolutamente nada, né? Na verdade, acontece nesse período, sabe, de desenvolvimento humano, aquilo que ele vai chamar de sociedade disciplinar. Ou seja, quando ele diz ali, né, os indivíduos, o código, ele passa a ser encalcado direitinho dentro da mente humana, né, da forma de agir. E é interessante como ele relata isso, porque ele está relatando nesse capítulo os principais elementos, né, que eram as principais ações que eram tomadas em face à peste, uma peste que ocorreu no século XVII. Né, e como esse controle disciplinar, ele vai apresentar efeitos posteriores na forma como o Estado ele passa a ser gerido, né? Porque as pessoas, digamos assim, aquele corpo de poder, os governantes, eles aprendem, né, nas crises também, né? Então a pergunta fundamental daquele ponto histórico é assim, o que é que os governantes aprenderam naquela peste do século XVII, né? E é interessante notar que o nome do capítulo é o panoptismo, né? Então as pessoas, elas começaram também a se tornar autovigilantes do seu comportamento, né? Autovigilantes dos outros. E não necessariamente o Estado precisaria
tá, digamos assim, 100% presente o tempo todo, né? Porque as pessoas, elas se autovigiam, né? Pensa na situação que você tá de madrugada no seu automóvel e você tá olhando, passa o sinal vermelho ou não, tá perigoso ou não. Então nós nos autovigiamos o nosso comportamento. E quando a gente tem um código, digamos assim, disciplinar, que ele se apresenta da forma mais profunda no ponto de vista da sociedade, esse fenômeno ele acontece de maneira intensa. Então, o principal elemento, né, dessa tese do Foucault no Vigiar e Punir é o conceito de conformidade. Né? E o quanto o conceito de conformidade ele é perigoso, porque a sociedade disciplinar ela visa fazer o que? Ela visa docilizar os corpos, né? As pessoas precisam andar a 60 km por hora, as pessoas precisam funcionar de determinada maneira, você precisa fazer a prova de caneta azul, né? Então são uma série de elementos que existem para que o comportamento, entre aspas, do ser humano ele seja produzido em sociedade dentro de um certo grau de conformidade. Então, se a gente for fazer uma analogia simplória, se a gente for pensar assim, pensa no Marx, né, que é tão odiado no momento atual, né? Pensa no Marx, quem que é o inimigo para o Marx? Né? O inimigo para o Marx é o capital. Né? Como as pessoas acumulam e detêm capital e como isso deteriora a sociedade. Se a gente for pensar na leitura que o Foucault faz, né, do pensamento, de como esse pensamento chega à nossa contemporaneidade, o principal inimigo é a conformidade, porque nós vivemos presentes dentro de instituições do ponto de vista que são disciplinares, né? Elas controlam o nosso tempo, elas controlam o nosso acesso ao conhecimento, né? As nossas formas de interagir o mundo, como uma, entre aspas, esperança de que as pessoas elas sigam por determinados caminhos, né? Ou isso facilite também de uma certa maneira, como todo esse caos que a gente chama de vida social ele seja gerido. Só que tem um detalhe nessa tese, né? Porque por mais que a gente pense que todo esse controle, né, ele veio para iluminar digamos assim, o ser humano, e a gente não precisar, por exemplo, daquilo que acontecia na Idade Média, né, quando a gente tinha, sabe, as execuções em praça pública, sabe, como se fosse um espetáculo, mas por mais que a gente acredite, né, que se a gente incalcar no ser humano certos dispositivos disciplinares, a gente teria uma sociedade melhor, a gente ainda vivencia, né, o espetáculo da violência cotidianamente na televisão, né? A gente tem isso diariamente, a gente não precisa ir para a praça pública para assistir o espetáculo da violência, né? Ele ocorre, ele é filmado, ele é registrado, ele é transmitido, né? E todas as pessoas têm passam ou vivenciam esses processos de espetáculo do ponto de vista da violência na vida em sociedade, né, como um artifício também, né, que mostra o quanto, né, a gente ainda está presente em certos elementos, né, de pensamento que são praticamente medievais. Vamos agora para a segunda tese, né, a segunda tese que a meu ver é extremamente importante para qualquer aluno de psicologia compreender sobre Foucault, né, que está presente no livro História da Loucura, tá? E o livro História da Loucura ele é um marco do ponto de vista do entendimento filosófico sobre o conhecimento que o homem tem sobre o adoecimento humano, vamos colocar assim, né? Por que é um marco, né? O Foucault vai defender a tese de que a loucura ela é historicamente construída, ou seja, ela depende da época ao qual o ser humano está vivendo. Então, o nosso conceito de loucura ele é completamente diferente daquele conceito que existia há 500, 600 anos atrás. E isso depende da construção social ao qual o indivíduo está presente. Então, vamos só fazer um en passant rápido dessa construção. Se a gente for pegar lá na Idade Média, ou antes um pouco da Idade Média, a gente não vai ver o fenômeno da exclusão social presente no adoecimento psíquico, né? As pessoas com algum tipo de adoecimento do ponto de vista psíquico conviviam em sociedade, né? Viviam com todos os outros, não eram completamente excluídos. E a partir do momento que a gente tem a constituição do saber médico sobre o adoecimento, a gente também começa a ver um processo de exclusão social daquela pessoa que está adoecida. Então vamos pensar lá muitos anos atrás no fenômeno de se colocar
louco, entre aspas, nos hospitais gerais. Depois a gente progredir disso para o asilo psiquiátrico, né? Até tem um exemplo muito interessante, né, para quem quiser assistir, que é o filme No Portal da Eternidade, né, que foi feito sobre o pintor Van Gogh por outro pintor, por Julius Schnobel. Então, assim, vale muito a pena, porque há algumas cenas do filme que se passam num asilo psiquiátrico. E aí vocês têm uma ideia de como é que era isso em 1889, né, 88, 89, né, no final da vida do Van Gogh, tá? É um ponto importante a gente entender, porque o que subjaz a tese que o Foucault está defendendo é que conhecimento ele é poder. Então eu tenho uma área da vida, né, uma área da vida social, né, no caso a medicina em específico, constituindo um saber sobre o adoecimento e de uma certa maneira historicamente, socialmente se apropriando desse espaço, né, de entendimento sobre entre aspas, o louco, né? E como tratar, como separar, como distanciar da sociedade, tá certo? Como categorizar, classificar, né, todos os fenômenos que ocorrem a partir desse adoecimento. Então, ela é historicamente construída, depende do seu momento de época, mas se a gente for pegar paulatinamente a partir da Idade Média até os tempos atuais, a gente vem carregando essa lógica de pensamento do ponto de vista de uma construção de um corpo de conhecimento sobre o louco. E não necessariamente, se a gente for pensar, né, lembra que eu falei das contradições, se a gente for pensar se isso foi positivo, a gente vai ver que em muitos casos não. A gente pode dar um exemplo de Barbacena, né, um exemplo terrível no nosso país, no Brasil, né, considerado um holocausto que aconteceu, um holocausto, vamos colocar um holocausto brasileiro, né, por conta do número de pessoas que vieram a óbito no hospital psiquiátrico de Barbacena. Então a gente tem movimentos que são extremamente contraditórios, mas se a gente for pensar na figura do adoecimento psíquico, ela enquanto elemento de construção, né, ou seja, de construção social, a gente vai ver que subjaz esse processo um elemento de poder, né? A gente discute ainda bastante o modelo psiquiátrico no Brasil, a gente ainda discute bastante as formas de tratamento, sejam elas farmacológicas, sejam elas da maneira de classificar as doenças, tudo isso presente no nosso pensamento atual por uma construção que foi feita há alguns séculos atrás. Tá? Então faz uma reflexão sobre esse lugar enquanto uma arena, né? Enquanto uma arena no qual um determinado conhecimento, né, uma determinada possibilidade sobre o saber, né, de uma área da vida, ela se constitui como um poder. Como um poder, vamos voltar lá, disciplinar, né? Porque o asilo psiquiátrico e o fenômeno dos manicômios posteriormente, ele é o locus onde você exclui, onde você determina o tratamento, onde você confina aquela pessoa que adoeceu do ponto de vista psíquico. E a gente tem que pensar, vamos reverter, né, o outro lado da moeda, né? O quão digna são essas formas de tratamento? É uma pergunta importante, né? Por mais que a gente compreenda que há um enorme sofrimento, muitas vezes, no adoecimento psíquico, a gente também tem que se questionar o quão dignos são as formas de tratamento que foram criadas pelo homem para com o homem. E assim chegamos na tese número 3, né? A tese número 3 vem do livro História da Sexualidade, né? Que também, tal qual História da Loucura, foi um grande projeto de neologia do Michel Foucault. Se a gente for pegar a História da Sexualidade, a gente vai ver um elemento extremamente importante, né? Que a sexualidade, ou a palavrinha sexo, ela se torna um tabu na sociedade, na vida em sociedade, né? Não é por toda a existência do ser humano, né? De alguns séculos atrás para agora, a palavrinha sexo e sexualidade começa a se constituir como um grande tabu. E é interessante a gente começar a compreender, ou tentar entender ou analisar quais são os dispositivos históricos que levaram a esse elemento da palavrinha sexo ou sexualidade se tornar um tabu. Haja vista que a tese que o Foucault vai colocar é que antes desse movimento você tinha
um aparato na vida social de que as pessoas podiam falar, né, sobre a sua sexualidade ou sobre os eventos sexuais sem que houvesse tamanhas interdições do ponto de vista social, ou seja, sem que houvesse impedimentos, né? As pessoas poderiam falar não só mais livremente, mas sem uma censura. Tá? E o que o Foucault está pensando assim, olha, houve um momento histórico em que, sabe, isso se desenrolou de uma outra maneira, né? De repente o mundo mudou. E quais são as consequências disso, se a gente for pensar do ponto de vista do nosso pensamento atual, né? De onde a gente vive na atualidade, tá? E o Foucault vai começar a lançar alguns dispositivos que são interessantes a gente pensar. O primeiro deles, aí, do ponto de vista histórico, a gente pensar a noção de sexualidade, por exemplo, o mundo grego, romano, versus o mundo que se foi constituído, principalmente o mundo ocidental, que foi constituído a partir do catolicismo. Tá? O argumento central, vamos pensar da seguinte maneira, é que no mundo grego ou mundo romano, né, você vai ter um elemento de sexualidade muito mais livre. Imagina aí como se a ação sexual, ela fosse algo do ponto de vista social correspondente a um esporte, vamos pensar assim nesse exemplo, né? Tá? E que esse esporte, né, vamos botar assim, a pergunta era quão bom você é nesse esporte em específico. Diferentemente, né, completamente diferentemente, né, eu estou usando aqui um argumento simplório, um exemplo simplório, mas é completamente diferente do que vai acontecer, né, com o advento do catolicismo, no qual as famílias elas passam a ser organizadas em torno desse elemento, né, a sexualidade enquanto um elemento de procriação, né, de geracional, né, no sentido de que a gente precisa desse elemento para garantir que as futuras gerações elas aconteçam, e extremamente carregado também do ponto de vista moral, né? Os preceitos básicos que funcionam e regulam o corpo do ponto de vista da sexualidade. Então a gente pensa, demarca que esse exemplo bem simplório, né? Eu tenho de um lado, né, um mundo que a sexualidade é constituída por outros elementos morais. De repente, gradativamente, a gente não sabe, isso tudo vai mudando, de repente a gente está num outro mundo, né, que, bom, como é que isso tudo surgiu, né, de que, sabe, de que forma isso tomou a vida em sociedade, tá? E aí o Foucault, ele vai trabalhar essa ideia não só do ponto de vista histórico, né, mas pensa também no ponto de vista dos dispositivos que são colocados do ponto de vista da saúde em torno da sexualidade. A gente tem também nesse caso um dispositivo médico do ponto de vista da prevenção de doenças, da saúde, que elas podem, né, e precisam, o saber precisa dizer algo sobre a sexualidade. Então pensa do ponto de vista não só da anatomia do corpo humano, mas também das ações que vão estar se constituindo em torno da saúde humana, com face nisso. E evidentemente a gente vai ter também, né, a ideia de sexualidade do ponto de vista de controle da população, né? A gente também tem, sabe, o controle das doenças do ponto de vista sexualmente transmissível, mas a gente também tem o controle populacional, que é um grande debate, né, na sociedade, no nosso tempo, né, em sociedade, tá? Agora vamos examinar esses dispositivos, qual pensa nesses dispositivos como grandes elementos que, sabe, estavam ocorrendo historicamente, em que você tem ação e você tem, sabe, contradição, né, e ao mesmo tempo isso vai gerando uma forma de pensar sobre a realidade. Mas a tese fundamental do Foucault para a história da sexualidade, ela vai estar amparada no outro conceito chamado hipótese repressiva, tá? Onde a gente, né, se a gente for pegar a história europeia, por exemplo, a gente passou de um momento no qual as pessoas podiam falar livremente, se expressar livremente sobre os elementos da sexualidade, para um momento onde tudo isso foi reprimido fortemente, né? Um exemplo bobo disso tudo, pensa na sociedade ao qual Freud viveu, né? Os primeiros casos que o Freud vai relatar, né? Um exemplo, o caso da Ana O. Que sociedade é aquela no qual ele vive? Quais são as repressões do ponto de vista da sexualidade que estão presentes naquela sociedade?
Então faz uma reflexão sobre esse momento histórico, né? Ali o Freud começando seus primeiros casos, inaugurando um processo de psicanálise. O que é que ele estava vendo na sociedade? Ele estava vendo justamente esse elemento de hipótese repressiva, né? Você tem ali uma repressão, a gente transformou a sociedade, sabe, de um espectro que você podia livremente falar dos elementos da sua sexualidade, pensa no mundo grego e romano, né, para um aspecto no qual todas as formas de fala sobre a sexualidade são reprimidas. E aí vem um ponto importante sobre a tese que o Foucault está defendendo aqui. Isso não significa dizer que as pessoas param de pensar sobre esse assunto, que as pessoas estão congeladas sobre esse assunto. Na verdade, pensa numa panela de pressão, tá? Então, quanto mais você tem repressão, sabe? Quanto mais você tem esse elemento de hipótese repressiva, você também tem do outro lado elementos de desejo em torno daquilo que está sendo reprimido. Então, se a gente for trazer para o contexto atual, né, pensa lá, né, a gente tem uma série de debates sobre a sexualidade acontecendo no nosso momento atual. Mesmo assim, né, mesmo com as forças que restringem ou que dizem que você não pode falar sobre determinados assuntos, etc., você vai encontrar a palavra sexo como uma das mais buscadas no Google, né? Entre as mais buscadas no Google. Então, pensa que você tem de um lado, certo, vários elementos, né, que são constituídos do ponto de vista do pensamento que vão reprimir, tá, a livre expressão ou livre ideia, né, em torno, no caso aqui, do que o Foucault defende sobre a sexualidade, e ao mesmo tempo você tem essa vontade, esse desejo subjetivo de conhecer mais sobre esse assunto, né? Se a gente for fazer um retorno ao Freud muito rapidamente, não era isso que ele estava vendo lá? Você tem lá uma série de pacientes, né, que estão sofrendo, no caso, no primeiro momento da psicanálise, com histeria, mas subjacente àqueles movimentos, né, de repressão do ponto de vista sexual, você também existia o desejo ali presente. Muito presente. Então, como é que essa dinâmica funciona? Tá? Então é uma pergunta importante para vocês. Então eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, né, refletirem sobre esse assunto. Vamos voltar lá para a primeira tese, né, do Foucault, quando eu falei do vigiar e punir, né, quando eu falei do sociedade disciplinar, né, eu fiz a perguntinha, o que é que o Estado aprendeu no século XVII com a peste/pandemia que o Foucault relata, né? O Estado vai aprender esses dispositivos disciplinares, né? Como eles ficam presentes, encalcados na mente humana, né? E como tudo isso vai se traduzir na conformidade ao qual ele escreve. Olha o conceito de genealogia que eu coloquei para vocês, né? Que a gente tenta determinar aquilo que está se desenvolvendo muito antes mesmo das pessoas tomarem conta que algo novo se desenvolveu. Pega esse conceito, tá, e observa, né, que a gente tem uma série de elementos na vida social que eles emergiram, que a gente não sabe muito bem determinar como, né, ou de que maneira ele se fez presente na vida humana. A gente pode pegar desde conceitos do ponto de vista econômico, pensa aí no capitalismo, né, até mesmo conceitos do ponto de vista mais voltados para os elementos psicológicos, como a brincadeira em si. Como é que esse comportamento surgiu, emergiu na vida em sociedade, tá? E evidentemente eu vou fazer um paralelo, mas um paralelo injusto, mas que possa ajudar vocês a refletir, né? A gente acabou de passar por uma pandemia, né? A gente acabou de passar os últimos anos, a gente ainda está vivendo, vamos botar assim, os efeitos de uma pandemia. O que é que o Estado aprendeu com a pandemia da Covid-19? Não, o dedo descongelou. No frio, tá funcionando.